E aí, certo? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de português? Hoje é dia 17 e hoje a gente tem uma história muito legal que vocês vão conhecer. Lá na página 45, no módulo 7. Então, olha só, quero que vocês vejam a capa do livro, tá? Que vai ter a próxima história que eu vou apresentar para vocês. Ali a gente diz assim, ó, na hora do vovô, todos estão tentando arrancar um rabanete que teima em não sair da terra. Será que eles vão conseguir realizar essa tarefa? Será? Essa é uma parte da história. Então o vovô tá puxando o rabanete e ele não tá conseguindo. Será que eles vão conseguir? Então, assim, na capa do livro, vocês vão localizar o nome da autora. Será que vocês sabem o nome da autora? Depois, leia a cartinha que ela escreveu para os seus leitores antes de começar a contar a história do rabanete. Então, a prof vai ler a cartinha para vocês. Meus queridos leitores, quando eu era pequena, assim como vocês, meu avô me contava muitas histórias. E uma dessas histórias era um pouco parecida como esta, do grande rabanete. Só que naquela história, o causador de tudo não era um rabanete, e sim um nabo. E eu não gostava de nabo, porque um nabo me parecia uma cenoura que ficou branca, polida de susto. Então, para contar a história para vocês, resolvi trocar o nabo por um rabanete, que é vermelhinho, redonho e muito gostoso. Com um tiquinho de sal, numa alegre salada. Bom apetite para vocês! Então, olha só que curiosidade legal da Tatiana Belink. Então, essa é a autora, né, do livro, e essa história que ela vai contar pra gente aconteceu com ela. Quer dizer, o avô dela, né, contava essa história para ela. Só que era um nabo. E essa história que a prof vai contar para vocês, que é dela, vai ser do rabanete. Preparados? Então, é o seguinte. Então, vamos lá. Na carta ali da Tatiana Belink, né, ela diz que quando seu avô lhe contava essa história, que era o grande causador da confusão, era o nabo, e não o rabanete, por que ela resolveu mesmo mudar essa hortaliça? Por quê? Será que alguém aí de casa sabe? Luiz Francisco, será que sabe? O Eric. Lembra na história por que ela resolveu mudar? Porque ele era muito branquinho. E aí ela queria uma coisa mais viva, né? E ela escolheu o rabanete, que é vermelhinho. Então, ali na 2, também é para a gente observar a ilustração da capa do livro. Que relação ela tem com o título? Então, olha só a capa. O que tem na capa desse livro, será? Qual é o que tem ali? Tá escrito grande rabanete. E o que tem de imagem? Muito bem, Maria Júlia. Muito bem, Júlia. Tem um rabanete. Ótimo, isso mesmo. Agora, a prof vai começar a contar para vocês a história. Então, prestem atenção, tá? A história do grande rabanete. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete. O rabanete cresceu e ficou grandão. Agora eu vou dar uma pausa. Página 46. Então, eu contei essa primeira parte para vocês e agora a gente vai ter a primeira parada. É desenhar o rabanete do vovô a partir do que o texto diz. Então, a partir do que a prof contou. O rabanete cresceu e ficou grandão. Então, vocês vão poder desenhar um rabanete pequenininho? Ou vai ter que ser grandão? Isso mesmo, vai ter que ser um rabanete grandão, porque é conforme a história que a prof acabou de contar. Então, agora vocês podem dar uma pausa no vídeo para desenhar o rabanete grandão e depois continuar ouvindo a história para as próximas paradas. Combinado? Primeiro, então, depois que você desenhou o rabanete, né? Por que você acha que a autora ela repetiu várias vezes a palavra cresceu e grandão? Porque ela repetiu, né? Ela falou, o rabanete cresceu e ficou grandão. Se ela só falasse assim, o rabanete cresceu, parecia que ia representar que ele cresceu muito ou pouco, né?
Então, ela usou a palavra cresceu, cresceu e grandão, grandão, para dizer que ele tinha crescido muito, certo? Então, para mostrar que a rabanete havia crescido muito e que ele estava muito grande. Certo? Todo mundo concorda com a prof? Sim? Sofia Santos, concorda com a prof? Tudo certo? Bruno Modolon? Ótimo. Continuação da história. O vovô quis arrancar o rabanete para comer no almoço. Então ele foi para a horta e começou a puxar o rabanete. Segunda parada. Pinte com cores diferentes cada palavra da frase indicada pela seta. Puxa que puxa. E nada do rabanete sair da terra. Então, ali está dizendo, ao sinal do professor, repita a frase em voz alta. Ali está dizendo em coro com a turma, mas vai ser você na sua casa. Então, vamos lá? Puxa que puxa. E nada do rabanete sair da terra. Então, cada palavrinha você vai pintar com uma cor. A prof já colocou algumas cores ali. Vocês podem pintar da cor que vocês quiserem. Então, ali a gente tem palavrinhas de uma letra, que a gente já estudou. Palavrinha de 2 letras. Então, prestem bastante atenção. Certo? Vamos ver o que a gente vai ter que fazer agora, além disso, na segunda parada, na número 3? Então, vamos lá. Você acha que antes de começar a arrancar o rabanete da terra, o vovô já sabia que ele era tão grande? E por quê? Será que ele já sabia que o rabanete era grande? Ou ele não tinha nem ideia disso? Vamos pensar. Ele tentava puxar o rabanete e ele não conseguia. Se o rabanete fosse pequenininho, ele ia conseguir puxar, né? Pois é, então o que vocês vão responder será? Uma resposta pessoal? Será que o vovô já sabia que ele era tão grande ou não? E por que você acha isso? Não esquece de justificar. Então, assim, a prof colocou aqui uma sugestão de resposta. Não, porque o rabanete ele estava escondido, né, embaixo da terra. Por mais que ele puxasse, podia ser um rabanete pequenininho ou podia ser um rabanete grande, certo? E se ele soubesse, provavelmente não teria tentado arrancar sozinho. Ele teria pedido ajuda, certo? Mas é uma sugestão de resposta. Quem fez outra, não tem problema, pode deixar também. Vamos continuar então a história? Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. A vovó segurou no vovô, o vovô segurou no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então a vovó chamou a neta para ajudar a puxar o rabanete. A neta segurou na avó, a avó no vô, o vô no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então a neta chamou o totó para ajudar a puxar o rabanete. O totó segurou na neta, a neta na avó, a avó no vô e o vô no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então o totó chamou o gato para ajudar a puxar o rabanete. O gato segurou no totó, o totó na neta, a neta na avó, a avó no vô e o vô no rabanete. Puxa que puxa e nada do rabanete sair da terra. Então o gato chamou o rato para ajudar a puxar o rabanete. Que tanta gente nessa história! Agora, na terceira parada, vocês vão completar acrescentando os personagens que foram entrando na história. Então, ó, o vovô, ele chamou a vovó, certo? Para puxar o rabanete. A vovó não conseguiu, chamou a neta. Então, vai ter que desenhar. O vovô chamou a avó. Então, vai ter que desenhar primeiro a avó. Depois, a avó chamou a neta, certo? Depois, a neta chamou o totó. Então, depois da neta, tem que desenhar o totó. Depois, o totó chamou o gato, certo? E então, o gato chamou o rato, certo? Olha quanto personagem você vai ter que desenhar. Então, pode dar uma pausa no vídeo para você desenhar com calma para depois continuar ouvindo a história. Então, ali, vocês vão ter que completar, né? Quero ver se vocês completaram certo. Na sequência, a vovó, a neta, o totó, o gato e o rato. Desenharam? E aí, ficou lindos? Quero ver depois, hein? Continuando com a história. Chegou ao fim.
O rato segurou no gato, o gato no totó, o totó na neta, a neta na avó, a avó no vô e o vô no rabanete. E ploc! Arrancaram o rabanete da terra. Eu sou o mais forte, disse o rato. Então todos sentaram juntos e comeram o rabanete, que era tão grande que deu para todos, e ainda sobrou um pouco para a minhoca que passava por ali. E você, acha que o rato era mesmo o mais forte? Será que o rato era o mais forte? Ou será que ele juntou com todo mundo e aí a força juntou? Vamos ver então na quarta parada o que você vai ter que fazer? Em sua opinião, o rato foi mesmo responsável por conseguir arrancar o rabanete da terra? Explique sua resposta. Será que foi ele o responsável? Ou será que ele só ajudou os outros? Então pensem um pouquinho. E agora na página 49, na número 6. Para você, que importante ensinamento essa história nos traz? Escreva-os nas linhas abaixo. Qual foi o ensinamento que essa história trouxe? Será que, por exemplo, se um ajudar o outro, não fica mais fácil as coisas? Ou será que eu tenho que fazer as coisas individual? Lembra que a gente estudou que somos seres sociais, então a gente precisa do outro. Então vamos pensar qual é o ensinamento dessa história para você. Tá? O professor está dando uma opinião. Se um ajudou o outro, o que eles conseguiram? Arrancar o rabanete. Se o vovô tivesse tentado sozinho, talvez ele até conseguisse, mas ia demorar muito. Então pensem um pouquinho. Às 7, infelizmente a gente não vai conseguir fazer, porque a prof ia ter que dividir vocês em 2 grupos na sala, tá? Para a gente propor uma leitura bem animada do livro Grande Rabanete. Então, o grupo 1 ia fazer a leitura do texto em voz alta e o grupo 2 fazia a dramatização da história. Mas vocês podem fazer em casa com seus familiares. Vocês podem pedir para uma pessoa ler e os outros dramatizar, ou seja, fazer a parte do papel do vovô, da vovó, do rato, da neta. Eu acredito que vai ser bem legal essa atividade, tá bom? Então, agora, para terminar, lembra da nossa trilha do leitor? Vamos voltar a usá-la. Então, vocês vão até a trilha do leitor e escrever o que você achou dessa história. Lá na trilha do leitor tem uma parte onde está a história do grande rabanete. Você vai dizer se você gostou ou não da história, certo? Faça as atividades com atenção. Se precisar, volta o vídeo, escuta a prof falando a história de novo e lembrem-se que vocês são inteligentes e capazes. Beijos e até a próxima aula!